experiência espiritual que ela teve presente na minha vida e foi algo que eu quero compartilhar com vocês. E eu trouxe ela aqui pra testemunhar, né, Débora? Como testemunha, tá certo? Eu vou contar pra vocês como foi. Gente, como eu falei aqui já no meu canal, eu era uma pessoa muito medrosa, né? Muito medrosa, em alto grau mesmo. Eu tinha muito medo de tudo nessa época. E eu não conhecia também de batalhas espirituais, eu não conhecia nada de questões do mundo espiritual. Dessa forma que eu falo pra vocês hoje, eu não conhecia essa forma de orar, de batalha espiritual, que havia perseguições no mundo espiritual, não conhecia nada disso, mas eu era cristã, evangélica, sabe? Mas a minha igreja não focava muito nesse lado espiritual, assim, de batalhas espirituais. Quando eu me casei, eu comecei a me deparar com muitas coisas no mundo espiritual que eu não conhecia. E uma delas, eu acredito que o inimigo ele queria me assustar, sabe? Eu sempre sofri perseguições espirituais, eu só não conhecia que era perseguição espiritual, né? Na verdade, eu nem sabia o que era com a questão da depressão. Aconteceu muita coisa estranha, mas eu não sabia realmente o que se tratava. Só que quando eu me casei, eu comecei a visualizar realmente. É como se as batalhas espirituais, elas sempre existissem, mas quando eu me casei, eu comecei a visualizar elas no mundo físico, de verdade. Meu esposo, ele gostava de ir para o monte orar. E toda vez que ele ia para o monte orar, acontecia coisas muito estranhas na minha casa. Nessa época, ele não me levava para o monte, até porque eu tinha medo, sabe? Quando ele contava das coisas, eu ficava muito assustada, eu não queria ir para o monte. E quando ele ia pro monte, eu ficava em casa só com o meu filho, né? O meu filho do coração, que eu falo pra vocês, que é filho só do meu esposo. E ele era pequeno nessa época, ele tinha uns 4 anos, por aí. E toda vez que ele ia pro monte, gente, era como se tivesse pessoas andando ao redor da casa. Às vezes tinha pedradas na janela de vidro, a porta se mexia, as telhas sacudiam, então acontecia muito esse tipo de coisa, mas no outro dia eu conto cada um desses testemunhos, tá bom? Esse foi um deles que eu já estava assustada, porque toda vez acontecia esse tipo de coisa, e eu chamei a Débora para ir dormir comigo nesse dia, porque eu não queria ficar sozinha em casa. Foi, Débora? Foi. Ela falou que ia dormir comigo, eu não contei pra ela as coisas que estavam acontecendo, porque eu acho que naquela época eu fiquei com medo de contar e ela ficar com medo, eu acho que foi isso. Mas eu sei que eu chamei ela pra ir dormir comigo em casa. E quando ela chegou na minha casa, gente, foi instantâneo, eu acredito que ela chegou na minha casa, eram umas 11 horas da noite. Rapidamente começou a acontecer as batalhas espirituais, né? A porta começou a se mover, você lembra, Débora? Lembro. A porta começou a sacudir. Sabe quando alguém quer abrir a porta por fora e o trinco fica sacudindo e a pessoa fica forçando a porta? Então tava desse jeito. Aí o que você fez, Débora? Eu fui pro quarto, fiquei com tanto medo que eu fiquei debaixo do edredom. Verdade, ela ficou com tanto medo, gente, que ela ficou embaixo do edredom. E eu corri atrás dela também. Naquela época eu morria de medo também, gente. Eu sabia desse negócio de repreender. Eu tava morrendo de medo, eu achava que era um ladrão que tava em cima da casa. Mas eu acabava sabendo que era algo espiritual porque às vezes eu abria a porta e não tinha nada. Mas dessa vez eu não abri, gente. Eu corri pro quarto e deitei junto com a Débora. O Hugo já tava dormindo, né? E a gente ficou lá. E aquela batalha espiritual que tava na sala veio pro quarto. Gente, as telhas do quarto começou a sacudir, parecendo que tava sendo arremessada pra cima. Parecia que tinha uma pessoa andando e correndo em cima do telhado. Foi algo assim muito forte mesmo. E a gente ficou lá, muito assustada, com medo. Eu fiquei orando a Deus, morrendo de medo ali. Mas, graças a Deus, ali, gente, só era uma batalha espiritual mesmo, né? Porque, na verdade, ali o inimigo estava querendo me assustar, me deixar uma pessoa traumatizada e com muito medo. O vizinho ligou o som. Graças a Deus, aquilo tudo passou e o Wagner chegou do monte, né? A Débora foi pra casa dela e a Débora ainda continuou dormindo lá em casa. Ela não me abandonou, não. Gente, tá tendo muito impedimento pra gente gravar esse vídeo, já aconteceu de tudo aqui, né, Débora? Mas a gente vai continuar o vídeo, porque é falando sobre batalha espiritual e é algo muito importante a gente entender sobre batalha espiritual. E
Naquela época eu não entendia, né? Ainda bem que a Débora não me abandonou sempre que eu precisei. Ela foi dormir lá em casa, mesmo tendo acontecido isso, né? Depois daquela época, Deus, ele me revestiu de autoridade, me tirou de mim todos aqueles medos, mas foi um processo muito grande. E durante esse processo, o inimigo também fez muita coisa, tá? Pra desviar o foco, né? Pra mim não acreditar. Mas Deus, ele é maravilhoso. E ele tem pra você também. Deus, ele tira todo o medo. Deus lança fora todo o medo, né? Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que restaura, restitui a saúde, né? Pra mim era uma doença o medo. E eu tinha medo de espíritos e de pessoas que morreram. E essas coisas do mundo espiritual. Mas pra glória de Deus, não pra minha glória. Hoje eu não tenho medo mais de nada, né? É claro que Deus, ele nos dá um medo que a gente precisa, né? De proteção. Medo de cobra, né? Normal você ter medo de cobra. A gente tem alguns tipos de medo, né? Medo de alguma situação que você não conhece, isso é normal. Agora, o medo excessivo, ele não é normal, ele já se torna algo prejudicial para sua vida. E era esses medos excessivos que eu tinha, né? Gente, a Débora não fala muito, não adianta, ela é muito calada. Fala aí, Débora. Então, ela é muito calada mesmo, mas ela presenciou tudo isso, né, Débora? Você ficou com medo? Uhum. Ela ficou com medo naquele dia. Ela disse que ficou com mais medo, foi de outra situação que teve lá em casa. Que foi, Débora? Falei. Quando o demônio entrou na mulher. Ah, tá. Ela ficou com medo de uma vez. Uma mulher ficou possessa na minha sala. Foi uma experiência espiritual muito forte, pois foi a minha primeira experiência repreendendo o demônio, gente. Mas outro dia eu conto pra vocês aqui no canal. A Débora também tá no processo de conhecimento, por mais que ela cresceu na igreja, a igreja que lida com batalhas espirituais, né, que ora, mesmo assim ela ainda tá no processo ainda do conhecimento das batalhas espirituais, buscando pelos dons, e Deus, ele vai fazer isso na vida dela no nome de Jesus, né? Mas ela já presencia tudo, ela já ajuda, a gente faz visita junto, a gente faz todo o trabalho espiritual juntos, né? Isso não impede. Mas ela tá ainda no conhecimento, buscando, né, pelos dons espirituais, né, Débora? A gente até pra tímida, não fala nada, só fala uma coisa. Não. A gente não vai gravar agora mais, porque tá tendo muita batalha aqui, não tá dando certo, né, Débora? É. Eu ia continuar falando mais, mas vou deixar para um próximo vídeo. Tá acontecendo um monte de coisa, o celular não segura, fica apagando, acaba a memória. Então, abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.